conversão, ou seja, o PLV, né? Porque o projeto original não constavam alguns dos temas tratados na lei, por exemplo, esse tema que nós estamos a verificar, que então, na verdade, foram incluídos lá no Congresso Nacional por projeto de lei de conversão, o projeto de lei por conversão, né? Na verdade, são pontos que são colocados nos projetos de lei que não vêm do originário, não vêm do original. Então, são acrescentados lá no Congresso Nacional. Então, qualquer alteração que ela é feita no texto da medida provisória, que foi feita da medida provisória 1040, nesse caso, né, transformou aí essa matéria em PLV. Então, o PLV, na verdade, é aquela matéria que não constava do texto, né, do teor da medida provisória 1040 de 2021, que foi convertida na Lei 14.195 de 2021. Então, na verdade, o que versa sobre as regras processuais, mesmo que gritantemente contrariando o que prevê o artigo 62, parágrafo 1º da própria Constituição Federal, né? Artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Lei 14.195 de 2021, ela não é um projeto originário, na verdade, ela surgiu depois, né? O chamado projeto de lei por conversão. Então, à luz do que prevê o artigo 44 da Lei 14.195 de 2021, temos aí temas que são aí, na verdade, totalmente, aparentemente inconstitucional, logicamente, que passarão pelo crivo do Tribunal Superior, né, do STF. Então, os temas que, como se vê, contrariam o artigo 62 da Constituição Federal. Na verdade, aparentemente, como eu já disse, são todos inconstitucionais, porque se tratam aí, logicamente, de direitos processuais, né? E lá nós temos que direito penal, direito processual penal e direito processual civil não podem ser tratados, embora sejam competências aí da União, como prevê o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, não podem ser tratados por medida provisória, nem matéria aí pertinente ao direito penal, nem ao processo penal e nem ao processo civil, né? Então, vejam que quando passa aí o artigo 44 a tratar de matérias processuais, no âmbito civil, né? Então, na verdade, são basicamente o primeiro momento, assim, inconstitucionais, uma vez que elas contrariam a própria Constituição Federal, como já falamos, contraria o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Muito bem. Então, o que não se pode, ou aliás, não se pode analisar ou não pode ser objeto de medida provisória, logicamente, se for em lei infraconstitucional, tornar-se-á, então, como inconstitucional. Então, o artigo 62, parágrafo 1º, na verdade, traz aí bem claro isso, né? Bem clara essa questão do direito penal, do direito processual penal, do direito processual civil. Na verdade, é vedada a edição de qualquer medida provisória, mesmo com relevância e urgência, né? Mesmo com a relevância e urgência, é vedada a edição de medida provisória sobre essas matérias. Está lá no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, da Constituição Federal. Então, não pode. Direito penal não pode, direito processual penal não pode, direito processual civil não pode, embora seja uma competência privativa da União, não pode. Por isso, esse artigo 44 aí também, dentre todos que já falamos até agora, em razão até da sua pergunta, ou seja, em função da sua pergunta, essa Lei 14.195 de 2021, que acreditávamos todos que ela viesse para facilitar, na verdade, ela veio para complicar, né? Posto isto, com base aí no artigo 62, né? Parágrafo 1º, inciso 1º, alíneas A, B e C da própria Constituição Federal, sabemos que naqueles casos de relevância e urgência, né? O próprio presidente da República, conforme prevê o artigo 76 da Constituição Federal,
poderá adotar aí medidas provisórias essas que têm força de lei, elas têm força de lei, mas elas emanam do Poder Executivo, né? Tem força de lei, mas emanam do Poder Executivo, e de 2001 para cá, elas têm que passar aí pelo crivo do Poder Legislativo. Aquelas anteriores à medida provisória 32, lá de 2001, né? Aquelas não precisam, tem aí vigência plena. Porém, de lá para cá, todas tiveram que passar aí, ou foram convertidas em lei ou não, né? Ou foram convertidas em lei ou não. Então, devem ser submetidas aí de imediato ao Congresso Nacional, aí no seu sistema bicameral, como prevê o artigo 42 da Constituição Federal. Então, vejam que a medida provisória, ela emana do Poder Executivo, e ela tem que ser, para se transformar em lei, tem que ser submetida aí ao crivo do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, lá do artigo 45, que representam a sociedade, seja do Senado Federal, do artigo 46, que representam os estados, né? Então, veja que essa é a redação que existe aí desde 2001, a partir da emenda constitucional número 32, né? Emenda constitucional número 32 de 2001. A partir da emenda constitucional, aí todas as medidas provisórias tiveram que ser colocadas aí sob o crivo do Poder Legislativo, porque elas emanam do Poder Executivo. Na verdade, o que houve foram que matérias foram inseridas sem pertinência temática, né? O que contraria, logicamente, o artigo 7º, inciso 1º, e também o inciso 2º, aliás, os 4 incisos, como está ali no post, né, lá da Lei Complementar 95 de 98, Lei Complementar 95 de 98, lembrando que esse tema do artigo 44, que fala aí sobre as questões processuais, ou seja, aquelas competências privativas da União, do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, né, que não podem ser criadas por medida provisória, como prevê o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, lá da Constituição Federal, por isso são inconstitucionais, uma vez que há uma antinomia com a própria Constituição Federal, há uma antinomia, né, e então não serão aí, com certeza, daqui a pouco, consideradas inconstitucionais, né. Então, na verdade, essas matérias foram inseridas aí sem pertinência temática, com o que tinha no texto original. Isso foi discutido já na ação direta de inconstitucionalidade número 4.829, né? 4.829, né? Aquela que falou sobre a questão do SERPRO, né? O Serviço Federal de Processamento de Dados, que foi incluída aí, foi incluída numa legislação, uma legislação que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com o assunto que fora tratada naquela lei. Então, quem quiser dar uma olhada aí, fazer uma pesquisa, uma extensão, dê uma olhada na ação direta em constitucionalidade 4.829, quanto à temática aí criada aí no meio do caminho, né? Totalmente fora do que demanda o texto original. Então, o artigo 44 da Lei 14.195 de 2021, que foi inserido aí no Congresso Nacional, né, pelo projeto de lei que foi incluído lá no Congresso Nacional, né, prevê que, na verdade, a lei número 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, nosso Código de Processo Civil, lei número 13.105 de 2015, passou a vigorar com as seguintes alterações apontadas que não estavam no projeto original. Não estavam no projeto original, foram incluídas por projeto de lei, por conversão no Congresso Nacional. Então, teve aí alterações no artigo 77, que fala dos deveres das partes e dos seus procuradores, né? O artigo 77 da Lei 13.105 de 2015, teve alterações no artigo 231, também da Lei 13.105 de 2015, o artigo que fala sobre os prazos de citação, né? Principalmente no artigo 246, né? 246, que trouxe aí a preferência pelo meio eletrônico, ou seja, pela internet. Não, na verdade, a internet é meio virtual, né? Meio virtual, meio eletrônico, né? Aquele meio que a assinatura, por exemplo, ela se dá com base na Lei 13.063 de 2020,
Lei 13.063 de 2020.